Gabriel Ferreira Mesquita é um cidadão brasileiro que é dono de um bar chamado Bar Bam Bam Bam, na quadra 408 Norte, no plano piloto de Brasília. É bem no centro da capital de Brasília, é um lugar bem frequentado e bastante agitado à noite. Ele é acusado por pelo menos 12 freguesas do seu bar de estupro, e essas acusações são antigas, relativamente antigas, porque datam ainda de antes de 2020, porque foi só ali naquele ano que uma delas colocou nas redes sociais o que tinha acontecido com ela, e aí apareceram outras e outras mais que foram engrossando o caldo e acabaram procurando a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, onde a delegada Sandra Gomes aceitou, ouviu o relato, aceitou e disse para elas que se vazasse alguma coisa para a imprensa, ela arquivaria o inquérito, porque corre em segredo de justiça. Segredo de justiça, quem decreta é a justiça e não a delegada. Mas vamos adiante. As mulheres prestaram depoimento, a coisa não se teve desenvolvimento, elas ficaram esperando uma solução, não acontecia nada, e constituíram uma advogada. Essa advogada ficou enrolando elas também, e aí tiraram essa, puseram outra advogada que também perdeu prazo e, em resumo, não conseguiu tocar a bola adiante, e elas começaram a desconfiar de que havia, na verdade, um conluio machista, misógino, para impedi-las de levar adiante essa denúncia contra o dono do bar, o Gabriel. E aí apareceu uma agente do Ministério Público que tomou a si a questão e resolveu tocar adiante, e agora está na justiça já aguardando a decisão judicial. Eu estou falando dessa história porque ela é emblemática de como é que as coisas são no Brasil. As mulheres foram violentadas, o Gabriel aplicava nelas, ele era também o bartender do lugar dele, e ele aplicava nelas o velho golpe Boa Noite Cinderela. As mulheres acordavam e estavam visivelmente violentadas, estavam preocupadas, desorientadas e tal, e iam prestar queixa, e a queixa não ia adiante porque vigora no Brasil aquele princípio machista de que a mulher ou estava mal vestida ou estava sozinha no bar, portanto estava procurando confusão, ou bebeu demais, ou não sabe se comportar, ou abriu a guarda de alguma forma. Em resumo, a culpa é sempre da vítima, segundo a visão machista da polícia e das instituições em geral brasileiras. Isso não é apenas no caso da violência contra a mulher. Isso é em vários casos. Ainda anteontem nós vimos também a polícia comum no estado, acho que foi em Minas Gerais, a polícia chegou para dar um baculejo nos rapazes que estavam na calçada, 4 rapazes na calçada, e saiu distribuindo burdoada para todo lado, dando porrada, agredindo violentamente, apesar da insistência de moradores do local de intervir e dizer que eles eram dali, da área, que não tinha nada a ver. Mas não interessa, a polícia baixa pau, e porque ela tem esse direito. O monopólio da violência, do uso da violência, é do Estado. Portanto, a polícia baixa o pau, acobertada pelas leis, pelos superiores dela, que não impedem e até incentivam em muitos casos, nomeadamente nesse governo Bolsonaro. E também isso se reflete em outras situações, em outras circunstâncias, do dia a dia da cidadania brasileira, tão maltratada, tão escorraçada, mas que desde cedo já sofre deturpações que vêm do berço. Se não vem de dentro de casa, a gente sabe, por exemplo, que a grande maioria das violências sexuais contra menores vem dentro de casa, ocorre dentro de casa, geralmente sob responsabilidade de parentes próximos ou pessoas de confiança da família, que se aproveitam da confiança, desta confiança, para abusar dos menores. Então é uma coisa que vem de longe. Você vê que não é à toa que o governo é contra a sociedade de maneira geral, é contra o ensino de educação sexual nas escolas, embora
nós tenhamos essa informação de que a maior parte, isso não é uma informação apenas, é estatístico, de que a maior parte dos casos ocorre dentro de casa e, portanto, envolvendo parentes próximos. E nós tivemos casos, inclusive, de uma menina recentemente de 10 anos que engravidou de um tio e não queriam deixar ela fazer o aborto. Houve uma mobilização nacional, deputados se mexeram, a ministra Damares Alves se mexeu também, ela que é ministra das Mulheres, também usou do seu peso para fazer valer esse ponto de vista, mas a menina submeteu-se ao aborto, que é legal nesse caso e tratado e contemplado entre as exceções previstas em lei. Mas, em resumo, o que eu estava dizendo era isso. Eu me lembro do tempo que eu trabalhei na Secretaria de Educação do Distrito Federal, era assessor direto do secretário à época, e era 1985, eu trabalhei de 85 e anos adiante, anos seguintes. E naquele ano especificamente havia um clima de nova república, aquela coisa, governo Sarney começando, aquele ânimo, fim da ditadura, e houve um incentivo não só às eleições diretas para diretores de escolas públicas do Distrito Federal, como também para a formação de grêmios estudantis. E eu procurei inclusive no site da Secretaria de Educação, e havia lá no site da Secretaria orientações, um capítulo sobre grêmio escolar, com orientações de como os alunos deviam se organizar, como a Secretaria da Escola devia se comportar e como a diretora deveria receber essa demanda dos alunos para a formação de um grêmio que seria representativo do corpo discente da escola. E, para minha surpresa, eu percebi que as diretoras e as secretarias das escolas eram maciçamente contrárias a essa organização estudantil. Quer dizer, o princípio de organização social, um princípio de organização política das crianças, dos adolescentes nas escolas públicas, era tolhido, barrado pela própria autoridade, que deveria facilitar e orientar. Isso é de uma obtusidade córnea, como dizia Nelson Rodrigues, porque as diretoras e o pessoal da Secretaria das Escolas havia sido formado durante a ditadura, não admitia esse tipo de abertura que se pretendia para as crianças. Mas esse período passou, já houve um interregno muito grande aí de nova república, redemocratização, anistia para lá, essas coisas todas. E, no entanto, a mentalidade no Brasil profundo continua a mesma, se não pior do que era há 50 anos atrás. Não é à toa que nós vivemos esse período tão negro, tão difícil das relações pessoais, das relações de costumes da sociedade. Não se admite uma série de coisas, de manifestações, nem mesmo manifestações públicas. Você vê que os cidadãos estavam sentados, as pessoas estavam sentadas na calçada conversando, batendo papo, ou jogando porrinha, ou jogando o que quisessem fazer ali. Estavam em paz, tranquilas, na sua vizinhança. E a polícia chegou e desceu a porrada em todo mundo e acabou com a história. E assim tem sido nas manifestações de maneira geral. Os professores fizeram uma greve tempos atrás no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, impediram o trânsito da Avenida Rio Branco, que era a Avenida Central. E o Globo, o jornal O Globo, estampou uma foto enorme na primeira página do dia seguinte da Avenida Rio Branco, obstruída pela passeata dos professores, e o título da foto em cima: falta de educação, como se os professores não tivessem o direito de impedir uma via pública, de ocupar uma via pública para apresentar suas reivindicações, incomodasse a quem incomodasse, porque é assim que funciona na democracia. Bom, nós temos um caminho longo, e esse caminho passa a partir de hoje, dia 26 de agosto, aliás, do dia 26 de agosto, esse caminho passa pela propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão, das campanhas à sucessão presidencial e outras também para ocupar outros cargos. Vamos ficar atentos, muito atentos ao que essas pessoas, esses candidatos dizem, para que não caiamos novamente em esparrelas, em conversa, em conto do vigário,
em Conversa da Carochinha, certo? Um abraço.